Oi, hoje é quinta-feira, 31 de outubro de 2019. Eu vou aqui dar um bis, vou repetir um assunto, não um comentário, mas o assunto. Eu vou voltar ao assunto que eu tratei ontem, mas antes disso, eu quero dar um abraço ao meu assíduo espectador neste canal, que é o Sérgio de Sampaio, que eu mando aqui um abraço para ele, já que ele me assiste com muita frequência e eu estou aqui para registrar com prazer e alegria a audiência dele. Bom, eu vou falar do episódio, mais uma vez, da tentativa que foi feita pela TV Globo para inserir o presidente Jair Bolsonaro no noticiário sobre as investigações em torno da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, seu motorista, no Rio de Janeiro, em 14 de março de 2018. Eu já fiz todos os comentários possíveis a respeito dos erros terríveis cometidos pelo Jornal Nacional no uso dessa notícia na terça-feira. Agora eu vou falar de ontem, da quarta-feira. O Jornal Nacional dedicou um segmento inteiro a fazer uma mistureba em que voltou a dar a notícia e acrescentou a ida do filho 02 do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que também mora nas vivendas lá da Barra, né? E que foi até a portaria para mostrar que a imagem mostrada pela Globo no Jornal Nacional do dia anterior não correspondia à realidade. A presença do Carlos Bolsonaro, não apenas ao fazer o live e colocar na rede social, mas no noticiário da Globo, evidencia mais um erro da Globo. A Globo disse que o repórter foi lá e o repórter não foi. Sobre isso eu já falei, mas a ida do Carlos mostra que o Carlos, que não é um profissional da imprensa, nem é um ser humano dotado de uma inteligência extraordinária, conseguiu obter tanto o áudio do telefone, da chamada do interfone do condomínio, quanto o registro da entrada para a casa do Rony Lessa. Bom, com a misturada que foi feita e com excessivo destaque dado, ficou claro que a Globo se eximiu do caso como se fosse assim, foi um erro do porteiro. Bom, então vamos lá aos erros da Globo. O erro do porteiro a Globo já tratou demais. Vamos nós agora tratar dos erros da Globo. Primeiro, quem é o porteiro? Qualquer reportagem tem que ter um nome, um endereço. Esse porteiro é militante do PT, do PSL, esse porteiro tem vida política? Qual é a vida familiar desse porteiro? Qual é a relação desse porteiro com a família Bolsonaro? Andou circulando aí, entre o pessoal de esquerda, a informação de que a portaria tem uma comunicação direta com o celular do Bolsonaro, o que não quer dizer absolutamente nada. Eu não acho até que tecnologicamente não é possível, mas não quer dizer nada. Afinal de contas, a Globo devia saber. O Ministério Público afirmou, através da chefe do GAECO, a Simone Sibilio, que o Ministério Público sabe que o porteiro mentiu. A Globo, quando publicou a reportagem, também sabia que era mentira. Tanto sabia que está alegando que disse na reportagem que o Bolsonaro estava naquele dia em que ele não teria falado com o porteiro em Brasília. Então, isso aí, segundo o meu amigo Fernando Coelho, é aquilo que a gente chamava antigamente de pauta no chão. Tem uma pauta, o Bolsonaro entrou no caso Marielle, aí descobre que o Bolsonaro estava em Brasília, não estava no condomínio, a pauta caiu. A intromissão do nome do Bolsonaro no noticiário de Marielle tornou-se mais esquisito, mais criminoso e mais mentiroso no momento em que a pauta foi mantida como sendo uma notícia importante, quando já se sabia
até na própria reportagem tem isso, que ele estava em Brasília. A outra coisa foi o uso do advogado na tentativa de mostrar que houve o outro lado. O advogado não é o outro lado era o Bolsonaro. O Bolsonaro podia ter entrado ao vivo com Délis Ortiz lá da Arábia, e o advogado entrou ali, nem sei comparar com o quê, né? O advogado parecia completamente fora de qualquer órbita. Aliás, um advogado que me pareceu fraco de cair numa armadilha tão fraquinha como aquela, né? No meio dessa história toda, desse truque de você fazer uma edição, né? Fazer uma edição, eu ouvi os dois lados, botou o Bolsonaro reclamando, botou o Carlos Bolsonaro, a entrevista do Ministério Público. Teve também a Folha. A Folha publicou ontem uma entrevista com o advogado do Elcio de Queiroz, dizendo que isso já é sabido há muito tempo, o que torna a posição da Globo indefensável. Eu falei ontem que tinha que demitir todo mundo. Pois é, mas eu vou salvar a pele de um aqui, na minha sugestão. O autor da nota da Globo. O autor da nota da Globo começa a nota o seguinte: a Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo com seriedade e responsabilidade. Bom, eu quero poupar o emprego desse para ele trabalhar na linha de humorístico da Globo. Porque isso aqui foi a coisa engraçada no meio dessa tragédia. Isso aqui é um absurdo humorístico. Só o humor pode explicar a frase que começa a nota da Globo, né? Pois bem, o antagonista também lembrou um pormenor que não é bem pormenor, que o Ministério Público do Rio de Janeiro informou que foi Rony Lessa, e não Jair Bolsonaro, quem liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, segundo informou o próprio Globo, né? O Ministério Público disse ter obtido acesso às gravações do interfone do condomínio e confirmou que quem atendeu o porteiro foi Rony Lessa, acusado de ter matado a vereadora. Elcio de Queiroz, acusado de envolvimento, ele é acusado pela Polícia do Rio de ter dirigido o carro para levar o Rony Lessa para matar, já havia desmentido o porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro, segundo o relato do seu advogado, a Folha. Eu vou citar aqui ipsis literis. Isso já havia sido esclarecido nos autos há bastante tempo. Ele foi à casa do Rony Lessa, nunca disse na entrada que iria na casa do presidente. O porteiro anotou o número errado da casa, o problema dele. O próprio Jair Bolsonaro tentou livrar a cara do porteiro. Acho que está errado. O porteiro tem que ser investigado. Primeiro, a Globo tem que dar o nome, o endereço, o telefone, a militância partidária do porteiro, para eu começar a me interessar por esse assunto ser tratado na Globo. Em relação a esse assunto, eu continuo completamente de acordo com o Fernando Coelho. Tem muita gente que está me pedindo aqui pelos recados que eu retransmita o texto do Fernando Coelho. Eu aconselho que vá ao perfil dele, ou no Facebook, Fernando Coelho, normal, ou no Instagram, Fernando Coelho Poeta. Bom, agora eu vou citar uma outra opinião a respeito de um jornalista da minha geração, de um grande jornalista, que ocupou cargos de direção na revista Veja, no meu jornal O Estado de São Paulo, e que agora eu quero cumprimentar, porque está estreando como comentarista da TV Record e com uma coluna no portal da TV Record que se chama R7. É o meu amigo Augusto Nunes, que foi o âncora também do programa de entrevistas mais badalado do Brasil, que é a Roda Viva da TV Cultura. O Augusto, na sua coluna, agora, na sua semana de estreia no R7, fez uma citação histórica que eu faço questão de repetir aqui. O presidente Juscelino Kubitschek gostava de dizer que não tinha compromisso com o erro. Quando cometia algum, corrigia o equívoco, pedia desculpas e vida que segue. Se tivesse assimilado essa lição, a Globo estamparia na tela, ao longo desta quarta-feira, a informação em letras maiúsculas. Aspas. Falso testemunho de porteiro tentou envolver Bolsonaro no assassinato de Marielle. Fecha aspas. Volta Augusto. Só assim, a emissora reduziria as desastrosas dimensões do erro cometido na véspera, baseada no depoimento de um funcionário de condomínio onde mora Jair Bolsonaro,
A emissora anexou o presidente da República ao elenco de bandidos envolvidos na execução da vereadora carioca, ocorrida em março de 2018. Se agisse com menos assodamento e mais cautela, e eu acrescentaria aqui, e menos preguiça, a Globo teria constatado em poucos minutos, ou preguiça ou má fé, que no dia do encontro relatado pelo depoente, Bolsonaro estava em Brasília. Neste momento, a notícia perdeu o sentido. Ontem eu me lembro de ter, inclusive, citado o Fernando Coelho a respeito da expressão usada de pauta no chão. Estava em Brasília, a matéria acabou, tá certo? Mas há algum tempo, volta a Augusto, de apuração, permitiria descobrir que o assassino, em visita ao condomínio, não telefonou da portaria para a casa de Bolsonaro. Estava lá para falar com o seu parceiro de crime consumado naquele dia. Esse assunto aqui nós vamos encerrar por aqui, porque a Globo não vai mesmo se corrigir, não vai demitir ninguém, e a próxima nota vai ser mais ridícula do que essa, então eu vou começar a encher demais o departamento de humorismo da Globo, porque é necessário, porque os programas de humoristas da Globo são muito ruins. Eu quero encerrar com a entrevista que o senhor Eduardo Bolsonaro deu a Leda Nagli, propondo um ato 5 para combater a esquerda. O senhor Eduardo Bolsonaro é autor daquela piada sem gosto, que aliás nem autor, copiou do Jânio Quadros e não citou, que para fechar o Supremo só precisava de um cabo, 2 soldados e um jipe. Ora, o Bolsonaro não está tão interessado em fechar o Supremo que virou uma espécie de bichinho de estimação do Dias Toffoli, presidente do Supremo, em troca da blindagem do seu filho Flávio. Agora vem o seu filho Eduardo, fala essa besteira, e o Bolsonaro, em vez de enfrentar com pátrio poder e dar um recado para a nação, dizer não existe nenhum projeto de governo com ato 5, ele disse que quem está falando sobre o ato 5 está sonhando. Não estava sonhando, ele não estava dormindo, ele deu entrevista para minha amiga, grande entrevistadora, grande jornalista, Leda Nagli, no canal dela, aqui no YouTube. Não existe ato 5 no passado, existia outra Constituição, não existe mais, esquece, vai acabar a entrevista aqui, cobrem dele, quem quer que seja, que fale do ato 5, está falando, está sonhando, está sonhando, está sonhando, não quero nem ver notícia nesse sentido aí. Nada disso! Exerça o pátrio poder. Diga para esse camarada que ele pare de falar besteira e assuma, alguma vez na vida, alguma atitude corajosa como o pai. Esse teu filho é um babaca. E isso que ele disse, o Bolsonaro, é um absurdo. E você não fica tentando transferir para o repórter a responsabilidade que é sua. O repórter não é pai do Eduardo Bolsonaro, não é presidente da República, e quem precisa esclarecer isso é Vossa Excelência. E estamos falados, conversados. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.